Olá, oitavo ano. Estarei enviando a vocês, junto com a videoaula, um documento em PDF com a correção da tarefa da aula anterior e das atividades da apostila. Então, vocês abram o documento, confiram e quem está devendo para a professora ainda, reenvie, tá? A aula de hoje é a página 477 até a 484, referente às aulas 22 e 23, tá? Então, aqui a gente vai estudar hoje sobre triângulos, né? Primeira coisa, a gente precisa saber qual é a propriedade do triângulo. Então, o triângulo tem uma propriedade que só ele, como forma geométrica, tem, que é a rigidez, tá? Então, o triângulo é a única forma geométrica que possui rigidez, ou seja, a gente pode apoiar qualquer coisa em um dos seus vértices que ele não vai abrir, né? Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado e se eu apoio em alguma coisa aqui, ele vai virar losango, né? Então, por quê? Porque ele não tem essa propriedade de rigidez. Então, a propriedade de rigidez é não se transformar quando a gente tem uma força sobre a forma. No caso, o triângulo é a única figura que tem. Por isso que ele é base de casa, base de ponte e de outras construções. Bem, elementos de um triângulo. Quais são os elementos de um triângulo? Então, os elementos de um triângulo são os vértices, os lados e os ângulos. Tá? Bom, isso daqui é o polígono triângulo. Se eu pintar tudo dentro de um triângulo, eu tenho a região triangular, tá? Lembrando que nós vimos, que vocês já viram em desenho geométrico, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus, tá? A classificação do triângulo. O triângulo, ele pode se classificar equilátero. Vocês já tiveram essa aula em DG. Então, 3 lados de mesma medida. Pode ser isósceles, quando ele possui 2 lados com mesma medida. E pode ser escaleno, quando ele possui 3 lados com medidas diferentes, tá? E essa classificação aqui é quanto aos lados. Nós temos também a classificação quanto aos ângulos, tá? Então, quanto aos ângulos, um triângulo pode ser acutângulo, ou seja, quando ele possui os ângulos agudos. Lembrando, ângulos agudos menor que 90 graus. Ele pode ser retângulo, quando ele possui um ângulo reto. Ângulo reto é 90 graus. E ele pode ser obtusângulo. Então, um triângulo obtusângulo é quando ele possui um ângulo obtuso. Até porque é impossível ele possuir 3 ou 2 ângulos obtusos, que são ângulos maiores que 90 graus, tá? Bom, vocês vão ler a apostila, né? Como a professora falou, depois a gente vai conferir, né? As atividades da página 477 até a página 484. Para isso, vocês vão ter que recortar o anexo 1, tá? Para fazer as justas posições, que são as construções angulares da página 481, tá? Quando vocês chegarem na página 484, vocês vão procurar, né, responder uma relação que existe entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo. A professora pulou tudo isso, por quê? Porque vocês já estudaram muito isso em desenho geométrico. Então, para vocês, vai ser fácil. Vocês vão realizar, então, as atividades
da página 477 a 484, exercício 2, que são esses dois triângulos aqui, ó, o verde e o beijinho, tá? Ainda terão que realizar a tarefa 1 a 7 da página 489 e 490. Qualquer coisa, a professora vai estar tirando dúvida das 7 até o meio-dia. Procurem a professora nesse horário, porque à tarde fica muito difícil da professora responder, tá? Um abraço.